Naquela tarde cinzenta de outono em Lisboa, o polícia aproximou-se da jovem em cadeira de rodas que tentava atravessar a calçada irregular perto do Terreiro do Paço e gritou com voz alta e desrespeitosa: "Ei, mexe-te mais depressa. Não vês que estás a bloquear o caminho de toda a gente, sua inútil?" Sofia, com 18 anos, o corpo marcado pela paralisia cerebral que a acompanhava desde o nascimento, sentiu as lágrimas subirem aos olhos, mas ergueu o queixo com dignidade, tentando explicar que as rodas não passavam facilmente pelos paralelepípedos antigos. O homem fardado continuou a humilhá-la, chamando-a de estorvo público e de peso morto para a sociedade, enquanto a multidão parava, alguns a filmar com os telemóveis, outros a desviar o olhar com desconforto. O que o polícia não imaginava era que, a poucos metros de distância, o pai dela, João Silva, um homem de 46 anos com porte militar imponente, músculos forjados por anos de treino nos destacamentos de ações especiais da Marinha Portuguesa, se aproximava com passos firmes e decididos, o coração a bater não só de raiva pura mas também de um medo antigo que ele carregava há décadas como um peso invisível. Ele era gay e vivia o seu amor em segredo há 3 anos com Rafael, o companheiro, que o esperava em casa todas as noites. João interpôs-se entre o polícia e a filha, a voz calma mas carregada de autoridade que só quem comandou homens em missões perigosas consegue ter: "Chega já. Esta é a minha filha e o senhor vai pedir-lhe desculpas imediatamente, ou vamos resolver isto de outra forma." O polícia riu-se ao princípio, mas ao ouvir o nome completo de João e reconhecer o tom de quem não blefa, o sorriso desapareceu. A multidão aumentou, os telemóveis gravavam tudo, e o incidente ganhou vida própria num instante. João ajudou Sofia a mover a cadeira para um lugar mais plano, consolando-a com palavras suaves que só um pai que já enfrentou o pior sabe dizer: "Estás bem, filha? Eu estou aqui, ninguém te vai magoar enquanto eu respirar." Por dentro, porém, João sentia o pânico crescer, sabia que o vídeo ia correr nas redes e que, mais cedo ou mais tarde, alguém ia ligar os pontos à sua vida privada, ao divórcio de Carla, à sua saída discreta da Marinha após 20 anos de serviço, à verdade que ele escondera mesmo dos camaradas mais próximos. Em casa, no apartamento acolhedor no bairro Alto com vista para os telhados vermelhos, João sentou-se ao lado de Sofia no sofá, segurando-lhe a mão com firmeza. A jovem, inteligente e sensível apesar das limitações físicas, sorriu fracamente: "Pai, obrigada. Tu sempre foste o meu herói." João engoliu em seco, o nó na garganta apertado pela culpa de não ter sido completamente honesto com ela sobre quem ele realmente era. Quando Sofia adormeceu exausta, ele pegou no telefone e ligou para Rafael. A voz do companheiro, calma e quente como sempre, respondeu ao primeiro toque: "O que foi, amor? Pareces perturbado." João contou tudo, a voz a tremer ligeiramente, e Rafael não hesitou: "Vou já para aí. Respira fundo, estamos juntos nisto." Quando Rafael chegou, meia hora depois, os dois homens abraçaram-se longamente no corredor escuro, o toque dos corpos forte e reconfortante, um momento de pura ternura onde João deixou cair a máscara de soldado invencível. "Tenho medo que isto mude tudo", murmurou João contra o ombro de Rafael. "Não muda o que sentimos um pelo outro", respondeu Rafael, beijando-lhe a testa com carinho. Passaram a noite a conversar em voz baixa, recordando como se conheceram numa exposição de arte em Cascais, como o amor cresceu devagar e verdadeiro, como João, após o divórcio amigável mas doloroso com Carla, finalmente permitir a si mesmo amar um homem sem vergonha. Sofia, acordada no quarto ao lado, ouviu fragmentos e sentiu no peito uma mistura de gratidão, curiosidade e um pressentimento de que a família estava prestes a mudar para sempre. No dia seguinte, o vídeo já tinha mais de 50.000 visualizações. Os jornais online falavam do "Ex-comando da Marinha defende filha deficiente contra abuso policial." João leu as manchetes no computador da cozinha enquanto preparava o pequeno almoço para Sofia, o estômago apertado. Rafael preparava café ao lado dele, a mão a roçar a sua de propósito, um gesto simples mas cheio de apoio. "Vamos enfrentar isto juntos", disse Rafael. João acenou, mas por dentro revivia os anos na Marinha, os camaradas a fazer piadas homofóbicas, ele a rir para disfarçar, o casamento com Carla como escudo, o nascimento de Sofia como a maior alegria e o maior segredo. O telefone tocou, era Carla, a ex-mulher, a voz tensa. "João, vi o vídeo. O que se passa?" Ele respondeu com sinceridade, mas sem revelar tudo ainda. A conversa terminou com Carla prometendo vir a Lisboa para falar pessoalmente. O dia passou entre telefonemas de velhos amigos da Marinha que queriam parabenizá-lo e jornalistas que pediam entrevistas. João sentia-se exposto, mas também estranhamente livre. À noite, quando Sofia já dormia, João e Rafael sentaram-se no terraço, o céu de Lisboa estrelado acima deles. "Eu amo-te", disse João simplesmente, e Rafael sorriu, os olhos brilhantes. "E eu a ti, desde o primeiro dia." O beijo que trocaram foi lento, cheio de promessas e de medo do amanhã, mas também de uma determinação nova. O incidente tinha sido o catalisador, agora, o verdadeiro teste começava. No dia seguinte, o vídeo já tinha mais de 200.000 visualizações e os títulos nos jornais eram ainda mais sensacionalistas.
João acordou cedo, o corpo tenso como nos dias de missão, e encontrou Sofia já na cozinha, a tentar preparar o chá sozinha com as mãos que tremiam ligeiramente. Pai, estás bem? Perguntou ela com aquela voz doce que sempre derretia o coração dele. João sentou-se ao lado, ajudando-a, e contou-lhe parte da verdade, que o polícia tinha sido suspenso, que a Marinha lhe enviara um elogio oficial, mas que a exposição pública o assustava. Sofia olhou longamente e disse, eu sei que há mais, pai. Tu e o tio Rafael. São mais do que amigos, não são? João ficou paralisado por um segundo, depois acenou lentamente, as lágrimas a surgirem pela primeira vez em anos. Sim, filha. Amo. E tenho medo que isto te magoe. Sofia sorriu, estendendo a mão. Tu ensinaste-me a ser forte apesar do corpo que tenho. Agora deixa-me ensinar-te a ser livre. O momento foi profundo, uma ponte entre pai e filha que João nunca imaginara possível. Rafael chegou para o almoço, trazendo flores para Sofia e um abraço longo para João. Os três comeram juntos, a conversa fluindo natural, Rafael contando anedotas do seu trabalho como designer para aliviar a tensão. Mas o telefone de João não parava. Um antigo camarada da Marinha, Pedro, ligou. Oh João, vi o vídeo. És um exemplo, pá. Mas ouvi boatos. Tu e um tipo. Conta-me a verdade. João hesitou, depois confirmou. O silêncio do outro lado durou demasiado. Não esperava isso de ti, mas se te faz feliz. Só tem cuidado, o mundo ainda não é tão aberto como pensas. A conversa deixou João inquieto, a amizade de anos parecia frágil agora. À tarde, Carla chegou de comboio de Coimbra, o rosto marcado pela preocupação. Sentaram-se na sala, Sofia presente, e João contou tudo, o segredo, o amor por Rafael, o medo de ser julgado como pai. Carla reagiu mal ao princípio, depois de tudo o que passámos juntos, escolhes isto agora. Mas vendo a filha defender o pai, Carla suavizou, quero só que sejas feliz, João. E que protejas a Sofia. O resto da tarde foi de conversas difíceis mas honestas, lágrimas e abraços, um passo para a reconciliação. À noite, João e Rafael caminharam sozinhos pelas ruas de Alfama, as mãos roçando discretamente. Sinto-me vivo pela primeira vez, confessou João. Rafael parou, virou para si e disse, então vive, amor. Eu estou aqui. O beijo sob as lanternas antigas foi apaixonado, um momento de pura conexão que fez João esquecer os olhares curiosos dos turistas. Mas ao regressarem, encontraram um jornalista à porta do prédio. O cerco mediático começava. João sentiu a pressão crescer, o conflito interno entre o soldado discreto que fora e o homem livre que queria ser. Sofia, do quarto, ouvia música e desenhava, o seu jeito de processar o dia. O pai entrou, sentou-se ao lado da cama e prometeu, vamos superar isto juntos, como sempre. A filha acenou, os olhos brilhantes de orgulho. O dia terminou com João deitado ao lado de Rafael, o braço dele ao redor do peito, sentindo o coração bater no mesmo ritmo. O amor deles era real, mas o mundo lá fora exigia escolhas. A semana seguinte trouxe mais turbulência. O vídeo viralizou internacionalmente, e João recebeu convites para entrevistas em canais de televisão portugueses. Ele hesitou, mas Rafael encorajou-o, fala pela Sofia, fala por nós. Juntos, prepararam as palavras, João praticando diante do espelho enquanto Rafael corrigia com carinho. Sofia, entusiasmada, desenhou um cartaz com a mensagem respeito para todos que queria levar se fosse a uma manifestação. Carla ligou novamente, agora mais calma, oferecendo-se para vir ajudar com os preparativos. Mas nem tudo era positivo. Um antigo colega da Marinha, o Sargento Mendes, enviou uma mensagem fria, não esperava isto de ti, Silva. Os comandos não são assim. A rejeição doeu como uma ferida antiga, fazendo João questionar se valia a pena abrir-se completamente. Rafael notou o silêncio dele à noite e puxou-o para um abraço longo. Não estás sozinho. Eu escolhi-te a ti, com tudo o que trazes. As palavras curaram um pouco a ferida, e os dois passaram horas a conversar sobre o futuro, imaginando uma vida onde João pudesse ser ele mesmo sem medo. O clímax da semana chegou quando uma manifestação por direitos das pessoas com deficiência foi marcada na Praça do Comércio. João decidiu ir, com Sofia ao lado e Rafael discretamente atrás. A multidão era grande, cartazes e vozes unidas. Quando um repórter reconheceu João, pediu-lhe uma declaração ao vivo. Ele respirou fundo, Rafael apertando-lhe o ombro em apoio silencioso, e falou, o respeito não é um favor, é um direito. Para a minha filha, para mim, para todos. A câmara captou o momento, e o vídeo seguinte explodiu ainda mais. Em casa, à noite, Sofia abraçou o pai, estou orgulhosa de ti. João sentiu lágrimas quentes, pela primeira vez,
a identidade gay não era um segredo vergonhoso mas parte da força que transmitia à filha. Rafael preparou um jantar especial, os três rindo juntos pela primeira vez em dias. Mas o telefone tocou tarde, era o comandante reformado da Marinha, convidando João para uma conversa privada. Quero ouvir a tua história, disse ele. João aceitou, sabendo que era um momento decisivo. No dia marcado, João encontrou o antigo superior num café tranquilo em Belém. A conversa foi dura mas honesta, o comandante admitiu preconceitos antigos mas respeitou a coragem de João. A Marinha mudou, mas os homens demoram mais, disse ele. João saiu aliviado, sentindo que um peso saía dos ombros. Ao regressar, encontrou Rafael e Sofia à espera com um bolo caseiro. O abraço coletivo foi o símbolo de uma família que se reconstruía. João olhou para Rafael, os olhos cheios de gratidão, e sussurrou: contigo, consigo enfrentar tudo. O beijo que se seguiram foi doce, prometedor, o início de uma nova fase onde o amor não precisava mais de esconderijos. O outono avançava e a vida de João ganhava um ritmo novo. Aceitou uma entrevista num programa matinal, onde falou abertamente sobre a sua orientação, o casamento anterior como escudo, o amor por Rafael como libertação. A reação do público foi maioritariamente positiva, mensagens de apoio chegavam aos milhares, especialmente de jovens LGBT e pais de filhos com deficiência. Sofia lia-as em voz alta, os olhos brilhantes, enquanto Rafael preparava o almoço. Mas nem tudo era luz. Carla veio passar o fim de semana e, numa conversa privada com João, confessou seu próprio medo: tive ciúmes, admito. Mas vejo como a Sofia floresce contigo assim. A reconciliação foi lenta, mas real, culminando num passeio os quatro juntos no Jardim Botânico. Sofia ria com as histórias do pai sobre a infância dela, Rafael adicionando humor, e Carla relaxando pela primeira vez. No entanto, a traição veio de onde menos esperava. Pedro, o velho camarada, publicou numa rede social um post ambíguo que insinuava segredos de ex-comandos e marcava João. A mensagem espalhou-se rápido, trazendo comentários homofóbicos e questionando a masculinidade de João. João sentiu-se traído, o peito apertado com a dor da perda de uma amizade de 20 anos. Rafael encontrou-o no terraço, chorando em silêncio, e abraçou-o: ele não te merece. Tu tens-nos a nós. Juntos, decidiram não responder publicamente, mas João escreveu uma carta privada a Pedro, explicando o seu percurso com honestidade. A resposta demorou dias, mas quando chegou foi de desculpas sinceras: desculpa, irmão. O medo falou mais alto. A reconciliação foi cautelosa, mas abriu uma porta. Sofia, ao saber, desenhou um quadro para Pedro como gesto de paz. O fim de semana terminou com uma viagem curta a Sintra, os quatro escapando do bulício de Lisboa. No Palácio da Pena, João e Rafael caminharam de mãos dadas discretamente, Sofia fotografando tudo, Carla sorrindo ao lado. João sentiu pela primeira vez que a sua vida era completa, sem peças escondidas. À noite, no hotel, Rafael e João partilharam um momento íntimo de conversa profunda sobre o futuro, talvez adotar uma criança, talvez mudar para uma casa maior. O amor deles fortalecia-se com cada prova. De regresso a Lisboa, uma nova oportunidade surgiu. Uma organização de direitos humanos convidou João para falar num evento sobre inclusão. Ele aceitou, sabendo que era o passo seguinte na sua jornada de crescimento. O evento em Lisboa foi o ponto alto até então. A sala estava cheia, Sofia na primeira fila com Rafael e Carla. João subiu ao palco, o uniforme civil substituído por uma confiança nova, e contou a sua história completa: o medo na Marinha, o amor escondido, o incidente com a filha como despertar. A plateia aplaudiu de pé, e Sofia chorou de emoção quando o pai a chamou ao palco. Rafael, nos bastidores, esperava com um abraço apertado: estou tão orgulhoso de ti. A noite terminou com um jantar comemorativo, risos e brindes, mas João sentia ainda uma última sombra: o medo de que o mundo militar o rejeitasse completamente. No dia seguinte, uma carta oficial chegou. A Associação de Veteranos da Marinha convidava-o para uma cerimónia de honra. João hesitou, mas Rafael encorajou: vai. Mostra quem és. Na cerimónia, em Almada, João recebeu a medalha e, no discurso, mencionou o amor pela família, em todas as suas formas. Alguns rostos endureceram, mas a maioria aplaudiu. Pedro estava presente e apertou-lhe a mão no fim: mudaste-me, irmão. O regresso a casa foi triunfante. Sofia abraçou-o: agora sou eu que te protejo, pai. Rafael preparou uma surpresa, um quadro que Sofia pintara dos três, com João e Rafael de mãos dadas. O gesto selou a aceitação total da filha. Mas o teste final veio quando um jornal conservador publicou um artigo crítico, questionando se um ex-comando gay era exemplo para a juventude. João sentiu a raiva subir, mas escolheu responder com dignidade numa live nas redes: o amor não enfraquece, fortalece. A live foi vista por centenas de milhares,
e o apoio superou o ódio. À noite, os três, João, Rafael e Sofia, sentaram-se no sofá, vendo o pôr do sol sobre Lisboa. João olhou para os dois e soube que a jornada valera a pena. O crescimento era real, de homem escondido a pai orgulhoso, de soldado solitário a companheiro amado. Os meses seguintes trouxeram estabilidade. João abriu um pequeno negócio de consultoria de segurança inclusiva, Rafael expandiu o estúdio de design, Sofia entrou na Universidade Online em Artes. Carla visitava regularmente, agora parte ativa da família alargada. Uma viagem a Porto reuniu velhos amigos da Marinha, onde João foi recebido com respeito genuíno. Pedro tornou-se aliado, organizando um encontro de veteranos LGBT-friendly. O amor entre João e Rafael aprofundou-se em rotinas simples mas cheias de significado, cafés matinais, passeios com Sofia, noites de conversa profunda sobre sonhos e medos. Um dia, João propôs a Rafael que vivessem juntos oficialmente, e a resposta foi um sim emocionado. A história fechou-se num dia de primavera no Terreiro do Paço, o mesmo lugar do incidente. Sofia liderava uma marcha por inclusão, João e Rafael ao lado dela, mãos dadas abertamente. A multidão aplaudiu, e João sentiu paz total. Olhando para Rafael, murmurou: "Obrigado por me mostrares o caminho." Rafael sorriu: "Caminhamos juntos." Sofia, radiante, disse: "Esta é a nossa vitória." O amor gay pode realmente superar todos os preconceitos familiares e sociais em Portugal. Verdadeiro ou falso?